Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras. Dando sequência aqui ao nosso papo, eu comecei a nossa resenha aqui com essa pergunta: defina o jogo em uma palavra. Eu tuitei, defina o Pedro em uma palavra hoje. O que teve de adjetivo foi um negócio sensacional. Teve um que não foi uma palavra, mas foi engraçado também. Salvou o Gabigol. O Pedro salvou o Gabigol ontem, né? Porque o Pedro foi responsável direto pela vitória, assim como o Bruno Henrique, o próprio Vitinho, outros jogadores. Também foi o Gerson, também foram responsáveis pela vitória. Salvaram a barra do Gabigol também, que... enfim, sabe que a arbitragem é tendenciosa contra ele. Qualquer passinho fora ali do quadradinho dele, dá M, dá ruim. Eu até agora não entendi por que ele foi expulso. Poeta Túlio Rodrigues, essa questão aí, Pedro, Gabigol, arbitragem, faça um pacotão. Cara, assim, eu discordo um pouco de que o Pedro tenha salvado o Gabigol. Eu acho que o Gabigol sofreu uma injustiça, né? Pelo menos no que mostra a imagem, assim... até no início a gente chegou a ler isso na transmissão. Eu cheguei a ler que o Mano Menezes falou, pô, nunca vi isso acontecer, né, do jogador ser expulso por xingar o árbitro, né, tanto que depois a gente vai comentar isso aí, ele pede a expulsão do Gerson, porque o Gerson tinha mandado o Ramírez e tomar naquele lugar, como se o cara não merecesse, pelo mesmo motivo. Então acho que foi injustiça. Eu não consigo ver que o Pedro salvou o Gabigol. O Pedro salvou o Flamengo, né, salvou o Rogério, porque a gente hoje, se o Flamengo empata com o Bahia, eu não sei se muita gente já está sendo condescendente com as substituições, por exemplo, do Rogério preterir o Arrascaeta em detrimento do Everton Ribeiro, por exemplo. Até viu, né, mas pô, o pessoal está reclamando demais. Claro que a vitória, né, você tem pô, deu certo, né, e o Pedro entrou ontem, acabou com o jogo e tal. Mas assim, acho que não salvou o Flamengo, o Gabigol não, acho que ele salvou o Flamengo, salvou o Rogério, salvou a gente, salvou todo mundo. E a questão do Gabigol foi totalmente injusta, né? O árbitro, cara, assim, assim, como é que eu fico procurando palavras para me colocar? Dá raiva, cara, assim, de olhar, e aí eu sempre falo aqui, né, Rafa, não vamos colocar essa questão de teoria da conspiração e tal, e o Flamengo, e aí a gente tem que elogiar a direção, porque eles contestaram a escalação dessa escala de arbitragem, falou, pô, vocês vão colocar um paulista? E aí muita gente, né, da imprensa lá do outro lado da Dutra, não, mas o Flamengo não pode. Em 2018, Raí, né, vale lembrar que o Flamengo em 2018 também durante um tempo brigou pelo título com o São Paulo, nenhum nem o outro acabou ficando com o título. O Raí estava discutindo a mesma coisa. Né? Ele estava questionando por que estava sendo escalado para um jogo de São Paulo uma arbitragem do Rio de Janeiro, né? Já que a briga pelo título naquele momento era contra um time carioca. Então por que o Flamengo não pode contestar a mesma coisa? Né? E aí isso demandaria uma pesquisa, será que o árbitro carioca prejudicou o São Paulo? Será que aconteceu algum lance polêmico? O Flamengo está no direito dele de questionar, como se o São Paulo não questionasse, né? O São Paulo conseguiu foi o único clube do futebol brasileiro, até o momento, a conseguir mudar a escala de arbitragem do VAR. Né? E o Flamengo, quando a direção, quando pediu a troca da escala de arbitragem para a partida de ontem, recebeu como resposta o seguinte: não trocamos escalas de arbitragem. Mas o único clube que consegue, coincidentemente, é o São Paulo. E aí a gente leva a crer esse tipo de teoria realmente, de que, cara, alguma coisa está acontecendo, né? A expulsão, na minha avaliação, a expulsão do Gabigol mudou a partida de ontem. Mudou. Eu tenho quase que certeza, eu não gosto muito de fazer, né, de ser subjetivo, de criar de futuro e tal, mas assim, eu acho que dificilmente, se o Flamengo tem uns 11 em campo com o Gabigol, que o Flamengo não tivesse goleado o Bahia e que tivesse levado aqueles 3 gols, porque o contexto seria totalmente diferente. E o Flamengo, vocês podem reparar, o Flamengo começa muito bem, como o Rafa até falou, começa muito bem pressionando o Bahia, tal, não sei o que, faz o gol com o Bruno Henrique, continua pressionando. Quando o Gabigol é expulso, e a gente também observou isso durante a transmissão, o Flamengo cai absurdamente. O Bahia começa a pressionar o Flamengo,
de uma forma, e eu falando o tempo todo, falando, ó, o Flamengo tá com 10, precisa se reencontrar, tá difícil de se... Então, assim, eu acho que dificilmente perderia o jogo. O juiz foi preponderante para poder mexer no resultado, né, para poder interferir no resultado, né, e aí a gente lembra aqui do Mike Dean, que a gente, na outra partida, a gente falou do árbitro que pouco participou, não foi protagonista no jogo contra o Santos, e o de ontem apareceu pra caceta, né, tanto, e só em questões negativas, infelizmente, tanto nessa questão do jogo, como na questão do gesto também. Pois é, João, não dá para subestimar, né, a incompetência da arbitragem brasileira, não dá para subestimar, porque o treinamento talvez não seja o ideal, a profissionalização talvez não seja ideal, enfim. Porém, né, cara, é no mínimo estranho a CBF, essa instituição com tanta credibilidade, imaculada, impoluta, o Brasil que mal teve, né, histórico de arbitragem, polêmicas com a arbitragem ao longo da história recente, das últimas décadas. Enfim, é no mínimo, cara, estranho o Flamengo fazer uma solicitação, o São Paulo fez antes, beleza, tranquilo, São Paulo, vai lá, a gente vai mudar o árbitro do VAR acatando esse pedido. Pedir, eu concordo aqui com um comentário também que diz que todo mundo reclama de arbitragem. É verdade, toda diretoria faz essa pressão pensando no jogo seguinte, isso é fato, não é só o Landim ou o presidente A, presidente B. Não, e a gente até bem pouco tempo atrás, Rafa, reclamava que a nossa direção não reclamava, né? A gente tem críticas sobre isso. Eu acho que tem que falar assim. A gente viu o presidente do São Paulo fazendo, a gente já viu o presidente do Santos fazendo, o Andrés fazendo, vou na CBF. Por que a gente não pode fazer? Por que o Flamengo... Eu acho que não deveria ser, acho que não tinha que ter essa necessidade, né? Eu acho errado isso acontecer. Mas se os outros fazem, o Flamengo tem o direito de fazer também, pô. Exato, eu também tenho, eu tô contigo nessa, e João, não dá para subestimar a incompetência da arbitragem, mas também não dá para subestimar a capacidade que uma arbitragem tem de mudar a história de um jogo. Isso nos mínimos detalhes eles já conseguem, aquelas pequenas faltas, ou uma coisinha aqui, outra ali, vai irritando o jogador adversário, vê qual é o mais esquentadinho, dá um cartão para o zagueiro no início do jogo. Isso acontece muito, não é no Brasil, é no mundo todo isso acontece. E o juiz tem a cara de pau nos primeiros 10 minutos de partida expulsar o principal jogador do time, o grande craque, a referência lá do ataque. Me pareceu muito estranho. Com aquele lance, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu. O árbitro ainda vai na súmula, fala um monte do Gabigol. E o Bruno Henrique falou que ele ameaçou antes da partida, né? É muito estranho, João. Ô, Rafa, é estranho, mas não me surpreende, cara. A arbitragem paulista, a gente... não é teoria da conspiração, mas ele na súmula falar que o jogador reclamou, xingou ostensivamente, eu vi e revi o lance umas 50 vezes sem exagero. O Gabigol cai, vira, não abana braço, não soca caixão, nada. Ele apenas estica e, assim, em direção da bola, pede uma falta. Aí ele disse na súmula lá que ele xingou, mandou ele ir tomar lá naquele lugar. Só que aquilo, não sei, cara, quantos jogadores... Ele vai expulsar todo mundo que fizer isso? Não vai, então não vai acabar, porque a gente sabe como é que é. Aí, na situação do Gerson, ele disse que não ouviu. Aí todo mundo falando um monte. Aí ele relata que a arbitragem não ouviu. E nisso ele não se fez presente. E, olha, para você expulsar um cara com 9 minutos de jogo num time que tá brigando por título, tá querendo, só pode ser uma coisa assim mal intencionada. Eu não vou ficar aqui e falar que não. Para mim ele foi mal intencionado, sim. Ele tentou prejudicar o Flamengo, sim, e não conseguiu, porque o Flamengo fez uma partida na superação, como a gente havia destacado aqui no começo. Mas é aquilo, o Flamengo tem que reclamar. E outra, são mais 13 jogos que o Flamengo tem até o fim do campeonato. Não pode ele ser cogitado nem para ser quarto árbitro ou para servir cafezinho na sala do VAR. Ele não pode estar presente em mais nada que envolva o Flamengo, porque foi um absurdo que ele fez. Não tô aqui passando pano também pro Gabigol. Acho que tem coisas que dá para evitar, mas também acho que ontem não foi como o Túlio falou. O Gabigol, a gente sabe que não é santo, sabe que o Gabigol é chato, que reclama, mas ontem não teve motivo. Já vi outros jogos que o Gabigol foi muito mais incisivo e nem a cartão amarelo levou, a gente sabe que é o jeito dele, mas é aquilo, quando eles querem pagar para tentar prejudicar, eles vão no cara certo. Um cara que já tem uma, entre aspas, uma fama aí de reclamão e de tudo mais, que aí também vai abrir interpretação ou não, mas assim, hoje, um estádio que tem, sei lá, 18, 20 câmeras que pegam de todos os lances,
o árbitro falar, e na minha opinião, não sei, o árbitro já estava correndo de longe e voltou, assim, não me desce, a súmula também não me convence, ele falando que o Gabigol reclama de forma ostensiva, não sei se vocês viram mesmo o jogo, mas para mim o Gabigol não faz nada, ele cai, aponta pro lance, segue o jogo normal, não era nem para dar amarelo, nem para parar o jogo para conversar, coisa absurda que foi feito ontem no Maracanã, mas graças a Deus o Pedro entrou, o Vitinho decidiu, aí como o Túlio falou no grupo do Coluna, e eu vou reforçar, se você quer ter essas previsões, saber como é que vai ser, você tem que ser membro, que lá tem o nosso grupo, o Túlio fica na madrugada lá, o Túlio é o cara da madrugada, né? Ele fica mandando os palpites dele, fala, ó, o Vitinho vai decidir, aqui hoje vai ser difícil, não vai. O Túlio adianta tudo pra gente no grupo de membros, então é só clicar aí no botãozinho Seja Membro e também deixa o like, se inscreva no canal, porque é muito importante, né não, Rafa? Sem dúvida, mandou muito bem, João Granete. Mais um giro aqui no chat. Letícia Queiroz Dutra. Mesmo o árbitro roubando dessa forma, nosso time teve raça e amor para vencer o jogo. Orgulho do Mengão. O Eduardo Mitrione, o Gabigol é muito perseguido. Eduardo, é verdade, mas o Gabigol também não é santo, né? Também o Gabigol, ele pede para ser perseguido, marcado pela arbitragem, como muitos jogadores mundo afora têm essa característica. O Gabigol tem esse problema de mental, de dar uma segurada, Gabigol. Às vezes ele é explosivo demais, mas é uma questão dele que eu acho que o Jesus tentou trabalhar, não conseguiu. Certamente o Rogério Ceni também está tentando, o Domi tentou, mas é uma questão do Gabigol que precisa ser colocado, ele não é santo, mas ontem sofreu uma grande injustiça até que se prove o contrário. Nilson Batista, o árbitro repentinamente pensou, vou parar o jogo, expulsar o Gabigol, já que ele não fez nada? Não, não é isso. Mas o árbitro teve um mínimo motivo, e em nenhuma circunstância ele expulsaria um jogador, principalmente um jogador como o Gabigol. Vou até repetir algo que, se não me engano, foi o Mauro César que falou, é uma falta de zelo até com o espetáculo, né? Ele acabou com o jogo, ele atrapalhou o jogo. Esse árbitro é um lixo de árbitro, pelo amor de Deus. Esse cara não pode apitar mais jogo do Flamengo. Esse Flávio Rodrigues de Souza, pelo amor de Deus, ele pega a bandeirinha FIFA dele, rasgue, enfia sei lá onde. O Adriano Carlos Holanda também está aqui com a gente, Alzira B, Vicente Flávio, Almir Moreira Pinto. Ontem foi arrancada para o Octa. E Rafa, diga. Até essa questão que o JP destacou da súmula, que ele fala, não, o jogador se vira de maneira ostensiva. O que você imagina, né, por ser uma maneira ostensiva? O cara vai chegar ali, sei lá, meu irmão, o cara vai virar com o dedo em riste, vai. E você vê na movimentação do Gabriel também, revi esse lance. Porque assim, até ali durante a transmissão, eu já tinha me convencido de que, pô, beleza, cara, o Gabigol foi expulso, deve ter mandado o mesmo juiz para aquele lugar, né, deve ter... Eu tinha me convencido disso, porque a gente sabe que o Gabigol realmente tem esse histórico, né, de, porra, ele é um cara que quer apitar, quer chegar, grita mesmo, ninguém nega isso. Agora, quando você revê o lance todo, em nenhum momento você vê o Gabigol se dirigindo de forma ostensiva para o juiz. Ele poderia colocar o que na súmula? Olha, já que ele se sente ofendido com o VTNC. Olha, o atleta Gabriel Barbosa, não sei o restante do nome do Gabigol, Gabriel Barbosa, ou o Gabi me xingou, né? Agora ele fala, não, o cara virou de forma ostensiva. O Gabigol foi de forma ostensiva depois que ele foi expulso, né? E aí eu vi até que pessoas queriam comparar a um jogador do Bahia, que eu esqueci agora o atacante, que foi expulso naquele jogo que eles ganharam. Não, Fernandão. Não, mas porque o Fernandão foi expulso aos 40 e tantos minutos do segundo tempo. Bahia 3-0, jogo ganho já, Flamengo entregue. Assim, outro contexto, né? E ali sim, você revê o lance e você vê que o jogador, o Fernandão, se dirige de maneira ostensiva para esse árbitro, entendeu? Diferente do Gabigol que está no chão. Assim, aí entra aquela questão, né? O que esse juiz considera ostensivo, né? Agora aquele mão na bola, bola na mão. Então, assim... Tudo é muito grave. Esse cara ia tirar o Flamengo da disputa do título. Eu não vou ficar calmo. A gente não vai ficar calmo hoje, cara. É muito grave o que a gente fez ontem. O Gabigol entra, eu tô até vendo a galera falando aqui, o Gabigol entra com esse histórico também, de ser já um jogador que fica querendo apitar, que enche o saco, que reclama. Tipo o Neymar, né? Então, assim, já é um cara avisado. Mas, não, cara, assim, ontem a atuação do árbitro, e essa fala do Mauro César é muito boa, porque imagina só, a gente teve uma partida, foi 4-3, e aí eu não estou entrando nos contextos dos erros, do acerto, mas foi 4-3, golaços dos dois lados,
para quem gosta de futebol, é maravilhoso, né? A gente vê o Flamengo ganhando daquela forma ontem, no finalzinho do jogo, aquela emoção. E aí você, infelizmente, por N motivos, você tem que discutir a desgraça da arbitragem, porque ela, de certa forma, ela foi protagonista na partida, né? Ela, de certa forma, prejudicou o jogo. Cara, isso é horrível. Ó, só dizendo aí, falando em Gabigol, o Monigol acabou de chegar, hein? Monigol. Ai, meu Deus do céu. Bom, pessoal, é isso. O Mengão acabou resolvendo. Gerson, gigante. Pedro, gigante. Né? Tecnicamente, os jogadores lá da frente do Flamengo resolveram ontem. Bruno Henrique. Mas árbitro bom é o Mike Dean. Só deixando isso claro. Sem dúvida. Esse aí é o bom. O careca inglês, Mike Dean. Né, galera? A tabela da classificação aparece em destaque no Coluna do Fla para você. São Paulo líder com 53 pontos, 26 jogos, hein? Ali PJ, partidas jogadas. 26 partidas jogadas. O Flamengo tem um jogo a menos contra o Grêmio, que será em janeiro. Qual dia, João? Dia 21? 28. Ia ser dia 26, mas depois eles mudaram e confirmaram para o dia 28, 8 da noite. Muito bem. Dia 28, às 8 da noite. O próximo jogo é às 7, contra o Fortaleza, no sábado, com transmissão pé quente, Coluna do Fla. Flamengo segundo com 48 pontos. Túlio, vamos à análise da tabela. A parte de cima, porque a parte de baixo ali tem um monte de time sofrendo. Aí, ó. O Flamengo ajudou a rapaziada ontem. Ontem eu fiz esse pedido aí para a produção de colocar somente os 10 primeiros, que a gente não tem que colocar aquela galera que está se encaminhando para a zona subalterna do futebol brasileiro. Né, fica aí os times que, no mínimo, estão brigando por uma vaguinha na Sul-Americana.